Adultos, eu tinha tanta coisa para falar no texto de Miqueias e ligado à ideia de ética, não só individual, mas principalmente focando na esfera social, que eu resolvi dividir o sermão em parte 1 e parte 2. Então hoje é a revanche, tá? Parte 2 do texto de Miqueias 6. Nós vamos ler o texto de novo e eu vou falar de outras coisas ligadas à ideia de como nós temos responsabilidades perante outros, em especial aqueles que têm algum tipo de necessidade. Então nós estávamos falando disso na semana passada e vamos continuar falando disso. Então acompanha a leitura que eu vou fazer de Miqueias. Depois a gente vai então começar a refletir sobre outras coisas relacionadas. Eu vou voltar em alguns tópicos da semana passada, mas eu quero prosseguir, eu quero avançar o raciocínio a respeito desse tema. Veja o que Miqueias escreveu. Ouçam o que diz o Senhor. Fique em pé, defenda a sua causa. Que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Eu vou focar novamente no verso 8 e daqui a pouco a gente volta a pensar algumas coisas dessa passagem. Mas eu gostaria de começar com algo que já foi mencionado na liturgia em uma das orações. Eu gostaria de falar sobre a idolatria da ganância. E deixa eu levá-los a refletir sobre isso. A Bíblia chama ganância e avareza, ou avareza, são duas palavras semelhantes, de idolatria. Está lá em Colossenses 3, em Efésios 5. Duas cartas de Paulo chamam a avareza, que é a idolatria. Repete duas vezes, a avareza, que é idolatria. E é importante que eu levante esse assunto, por quê? Presta atenção. Porque raramente nós reconhecemos essa idolatria em nós e nas pessoas ao nosso redor. É uma idolatria difícil de enxergar em nós mesmos. Presta atenção como isso é interessante. Frequentemente, embora a gente possa não dizer isso para os outros, tá? Porque algumas coisas nós escondemos. Nós reconhecemos nossa lascívia, pecados ligados à sensualidade e outras coisas assim. Nós reconhecemos nossa ira. A gente sabe que tem vezes que nós perdemos as estribeiras. Nós, em alguns casos, até reconhecemos o nosso orgulho. Embora a gente tenha mais dificuldade com esse. Mas praticamente ninguém reconhece que ganância é uma idolatria sua. Eu não lembro de ter ouvido de qualquer um de vocês, assim, eu gasto muito dinheiro comigo mesmo. Eu acho que isso está prejudicando a minha família. Eu acho que eu nunca ouvi isso de vocês. E eu não ouvi de outras pessoas. Por quê? Porque é muito difícil a gente admitir que é ganancioso. Uma das razões é que nós costumamos nos comparar não com o resto do mundo que tenha menos do que nós, mas com as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amigos, nosso círculo social. E em comparação com eles, nós não temos muito mais. Às vezes nós temos até menos. Então, se compararmos com esse grupo com quem nós convivemos, parece que nós não estamos assim tão abastados. Essa avareza, ela tem uma habilidade de se camuflar. Agora, por que eu estou chamando a atenção disso? Por que eu estou iniciando com esse assunto? Porque, curiosamente, Jesus Cristo fala mais de avareza ou de ganância do que de pecados sexuais, por exemplo. Tem mais textos da boca de Jesus que falam de dinheiro e do amor ao dinheiro do que de pecados que nós reconhecemos como sendo sérios, como por exemplo pecados sexuais. E o que é interessante desse dado?
é que talvez, isso aqui é conjectura, talvez Jesus diga mais sobre esses pecados porque eles são menos vistos no nosso meio. Talvez isso signifique que ele precisou nos alertar contra aquilo que nós temos mais dificuldade de perceber em nós mesmos. Ninguém, atenção, ninguém deita com o cônjuge de outro e fala assim, eu acho que eu não pequei. Se ele tem um mínimo de senso moral, ele percebe que ele fez bobagem. Mas poucos de nós percebem que caíram no engodo da ganância, no engano da avareza. Poucos de nós, isso é raríssimo. E talvez seja essa a razão de Jesus Cristo chamar a atenção desse pecado. Mostrar que ele é comum no nosso meio. Entenda o seguinte, a maioria de nós está acostumada a pensar que quem tem ganância é aquele que junta muito. Mas é aí que está o engano. Eu vou falar de algo que eu e você temos, que mostra que nós temos uma quedinha para essas coisas. Nosso amor pelo dinheiro se evidencia pela nossa ansiedade quando nós não o temos. Você já andou ansioso porque você não tinha o que você achava que era necessário ter para você ficar tranquilo? Isso mostra quanto nós achamos que precisamos dele. Quanto isso é importante para nós. A ansiedade nos domina a tal ponto que a gente diz assim, eu não tenho o necessário para ficar tranquilo. Por isso que eu estou com o coração assim. Esse tipo de sentimento, ele mostra quanto você confia no dinheiro. E quem confia no dinheiro, tem o dinheiro como ídolo. Então não pense você que ganância é uma idolatria que pertence só aos ricos. Ganância está cheio na favela também. Na classe média também. Cheio. Porque somos pessoas que vivemos ansiosos quando não temos o que nós julgamos o mínimo necessário para a gente ficar tranquilo. Isso mostra que nós estamos insatisfeitos com o que nós temos. E manifestamos ansiedade por não termos esse necessário. Ganância é um assunto tão rico na boca de Jesus, que eu fiz questão de destacar algumas passagens no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas explora bastante esse tema, e eu então destaquei algumas passagens para você perceber como Jesus está preocupado com essa questão de dinheiro. E eu falei que ele fala muito, eu quero dar alguns exemplos. Em Lucas 12, ele coloca a parábola do rico insensato. Você lembra, aqui nós lemos o texto na liturgia, que é aquele homem que destruiu seus celeiros, e ele queria construir celeiros maiores, porque ele tinha muita riqueza, ele queria guardar a riqueza nos seus celeiros. E Jesus falou, cuidado para que o seu coração não esteja nessas coisas. Cuidado para que o seu coração não esteja nas coisas que você tem. Aí olha que interessante, logo depois desse texto, Lucas coloca o texto, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque frequentemente nossa ansiedade se dá por questões financeiras. Muitas vezes. No capítulo 14, Jesus conta a parábola do grande banquete, em que ele enfatiza que o servo do Senhor que ia dar o banquete, ele convida algumas pessoas que têm desculpas e não vão para o banquete. Ele quer dar o banquete, o Senhor lá da casa, então manda convidar todo mundo, e quem vem são os desfavorecidos. Encha a casa, eu quero que ela esteja cheia de gente que não tem condições em outro contexto. É interessante isso, porque dar banquete aos desfavorecidos ia contra um sistema da época, um sistema de patronagem. O que era isso? Era quando você dava banquete para gente rica, porque você mantinha o relacionamento com eles quando você viesse a precisar dos seus favores. Então quando é que você dava banquete? Você dava banquete quando você tinha que receber gente importante. Aí você fazia aquela comida, você tirava aquela louça da sua avó que você não usa quase nunca. Sabe aqueles talheres finos que você ganhou no seu casamento? Então, você só usava para gente importante assim. E a parábola conta algo invertido. Ela faz um jantar desse nível para gente que mal tem o que comer. No capítulo 16, Jesus alerta contra servir dois senhores. Aquele texto que nós lemos na liturgia, ninguém pode servir dois senhores. E depois ele conta a parábola do rico e do Lázaro. Interessante, o rico não tem nome. Mas ele vai para um lugar de tormento, por quê? Porque ele se apegou ao dinheiro.
No capítulo 18, Jesus conta a parábola do juiz iníquo, que não quer julgar a causa de uma viúva, mas ela importuna, ela é uma desfavorecida, lembra? E ele só julga porque ela importunou. Não porque ele é justo, ele é um juiz iníquo, mas ele julga porque ela importunou. Ele devia julgar a causa dela. É isso que a Escritura pede, que não haja desfavorecimento daqueles que são oprimidos. E no capítulo 19 vem a história de Zaqueu, o publicano. E eu quero chamar a atenção rapidamente de algumas coisas da história de Zaqueu, mas eu queria dar esse panorama antes para você perceber vários textos. Eu pensei alguns, os mais relevantes. Só no Evangelho de Lucas, em que Jesus fala de dinheiro, 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 dinheiro. Porque ele sabe que isso pode nos cativar. Olha só, alguns detalhes sobre a história que as crianças estão desenhando de Jesus e Zaqueu. Zaqueu, no texto lá de Lucas 19, é chamado de o maioral dos coletores de impostos, o maioral dos publicanos. Ele é o principal comprador de impostos. O que isso quer dizer? Naquela época em que Israel estava debaixo do poder de Roma, alguns israelitas trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos dos seus compatriotas e trazendo esses impostos para o governo romano. Só que eles tinham o poder do exército atrás deles. Então, na hora que eles iam cobrar impostos, o que eles faziam? Eles extorquiam os seus compatriotas. Eles tiravam o deles também, e não era pouco. Então, isso fazia com que eles se tornassem tanto os mais ricos, quanto os mais odiados da sociedade. Publicano era uma raça à parte para eles. Era um pessoal traíra, um pessoal ganancioso, e Jesus não podia conviver com gente assim. Pois nesse dia, Jesus chama o maioral deles e diz: vou jantar na sua casa. É interessante que antes de Jesus dizer isso, a gente vê um homem que faz algo que mostra que o coração dele já está sendo mexido. Sabe por quê? Se ele é maioral dos publicanos, se ele tem a força que ele tem dentro da máquina romana, ninguém sobe na árvore. Isso é humilhante. Naquela sociedade, isso é humilhante. Isso é coisa de moleque. Subir na árvore para ver Jesus passar. Ainda mais quando você é baixinho. Isso seria muito humilhante. Por que ele não consegue ver Jesus? Ninguém quer deixá-lo ver Jesus. Ele é odiado pelas pessoas. Na rodinha, todo mundo está provavelmente fechando assim, não deixa ele passar. Deixa ele passar. Ele faz isso com a gente, não vai passar. Pois ele diz: eu preciso ver esse homem. Falam demais desse homem, Jesus. E ele sobe na árvore, se humilha. E depois, aí que eu perguntei para as crianças, o que é que ele faz? Ele distribui o seu dinheiro, além do que a lei pedia, com o interesse de reparar os seus erros, mas como é além do que a lei pedia, também de forma liberal. Tanto de forma reparadora, como de forma liberal. E aqui entra justiça e graça. Ele é justo reparando os danos que ele trouxe às famílias, mas ele vai além de justiça e distribui com liberalidade. O que aconteceu na vida de Zaqueu? Dinheiro deixou de ser o seu salvador e passou a ser instrumento para serviço. É uma historinha simples que a gente conta para crianças, mas na verdade ela mostra algo difícil para adulto fazer, que é deixar de confiar no dinheiro. Depois de ter tanto, abrir mão de muito do que tinha em favor dos desfavorecidos. E é isso que Zaqueu faz. Agora, eu estou falando de liberalidade porque isso é difícil. Eu sei que é difícil. Presta atenção, vou fazer uma pergunta aqui que mostra quão difícil ela é para nós. A pergunta não é quanto eu tenho que dar, mas quanto eu posso dar. Frequentemente, quando as pessoas discutem dinheiro na igreja, elas perguntam assim, quer ver, eu vou fazer uma pergunta tipicamente legalista. Pastor, quando a gente dá o dízimo, é do bruto ou do líquido? Essa pessoa está preocupada em saber quanto ela tem que dar. Ela não está preocupada com quanto ela pode dar. Entendeu? Isso é difícil, né? Zaqueu, miraculosamente, foi além do que ele tinha que dar, para que ele desse o que ele podia dar. Ele quadruplica em questão de lei. Ele vai muito além do que a lei pede na sua reparação. Agora, por que isso é tão difícil? Por que liberalidade é tão difícil?
E aqui vai algo rico que eu aprendi e quero compartilhar com vocês. Dinheiro não é o único ídolo. Dinheiro é o ídolo visível de problemas internos mais profundos. Ídolos mais profundos do que o dinheiro. É apenas o ídolo visível de impulsos motivacionais pecaminosos. Vou dar um exemplo típico. O marido que reclama da esposa por gastar muito em aparência, essa esposa tem como ídolo a aceitação. Ela quer ser bem vista. Pode estar economizando cada centavo como forma de controle da sua vida. Ele também tem dinheiro como ídolo. Mas o que ele quer, o seu ídolo é segurança. Um gasta muito, outro gasta pouco, mas os dois têm problema com dinheiro. Incrível isso. E esse exemplo é muito comum nas famílias, em que marido e mulher se mostram muito diferentes no gasto com dinheiro. Aí dá a impressão de que um tem problema e o outro não. Errado, são ídolos diferentes em relação ao mesmo objeto. Uns seguram muito porque entendem que é isso que vai lhes dar segurança. Outros gastam muito porque entendem que isso que vai lhes dar alegria, aceitação. Ambos pecam contra o Senhor. É por isso que não há liberalidade, porque existem ídolos mais profundos que fazem a gente usar o dinheiro para trazer calma a eles, para tentar apaziguá-los. Eu quero ir para o texto de Miqueias, porque o texto de Miqueias é a nossa base. Miqueias, a gente leu essa passagem, explorou bastante no domingo passado. Eu não vou contar todos os detalhes, mas eu quero lembrar de algumas coisas para você perceber que naqueles dias também havia esse problema. Esse não é um problema só da nossa época. O que me fascina quando eu ensino a Bíblia é que a Bíblia trata de problemas que ultrapassam períodos, épocas. Eu não vou falar assim, antigamente as pessoas não davam tanto valor ao dinheiro, sabe, pastor? Mas hoje em dia, não é errado, nos dias de Miqueias, você tinha os mesmos problemas que hoje. Olha só, a gente viu no domingo passado como a sociedade dos dias de Miqueias tinha poderosos que oprimiam os que tinham menos. No capítulo 2, no capítulo 7 fala que eles tomam as casas dos que têm menos. Eles tomam as propriedades, eles são igual, eles começam a produzir monopólio. É igual empresa grande que vai engolindo as pequenas. Nos dias de Miqueias tinham as grandes redes que matavam os pequenos comerciantes, tá? Também tinham comerciantes trapaceiros que usavam a balança de forma injusta e vendiam o preço de uma coisa que eles não davam. E oficiais que trabalhavam por dinheiro, tanto líderes quanto sacerdotes e profetas, que só faziam o seu trabalho se tinha gente que os sustentava. Isso mostra que dinheiro era um problema, o amor ao dinheiro era um problema no contexto de Miqueias. Então o texto que a gente leu mostra que Miqueias, usado por Deus, ele trabalha com uma linguagem de tribunal. Ele fala assim, o Senhor tem um processo contra ti, Israel. E nesse tribunal, que tem testemunhas, que são os montes, que viram o cuidado de Deus para com Israel na história, nesse processo vai ter uma acusação. E vai ter também o veredito do que Israel deveria ter feito. Miqueias usa uma linguagem de tribunal para expor o culto sem ética. Eles queriam oferecer coisas para ver se apaziguava o Senhor Deus. Mas o Senhor falou assim, olha, vocês estão esquecendo daquilo que é bom. E aquilo que é bom é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente perante o Senhor. São as três coisas que Miqueias trabalha no verso 8. Se você olhar para o texto impresso, são as três coisas que Miqueias quer da sociedade israelita. Então eu quero relembrar que cada uma delas significa. Primeiro, praticar a justiça. Presta atenção, eu falei disso semana passada, eu quero relembrar. Socorrer os pobres não é caridade. Por que eu estou usando essa linguagem? Porque na nossa sociedade, caridade é algo que você faz quando dá. E se você faz, todo mundo, inclusive você, se sente bem a esse respeito. Por quê? Porque é um diferencial, entendeu? Esse mês não deu, mas mês que vem eu faço. O outro mês não dá, e o outro não dá, mas no final do ano eu faço. E assim eu tenho um diferencial em relação às outras pessoas que não fazem. Não é algo opcional, não é um diferencial entre pessoas, é justiça. Socorrer os necessitados é uma questão de justiça. Eu falei que ter com que acudir o necessitado e não fazê-lo é roubo. É injustiça. Amar a misericórdia. Nós falamos também que amar a misericórdia seria o impulso por detrás dessa prática da justiça. O
que é amar a misericórdia? É ter uma identificação com as pessoas que estão ao seu redor, entendendo que elas não são de categorias diferentes, elas fazem parte da mesma humanidade. E você então tem esse impulso de bondade para com outros por conta do compromisso com eles. Por isso que a Bíblia fala, por exemplo, de ajudar principalmente os da fé, porque você tem muito em comum com ele. Mas você também socorre outros, porque você também tem coisas em comum com esses outros. O texto não fala de dar comida para cachorro, mas fala de socorrer o homem e a mulher famintos, porque existe muito em comum. Vamos demonstrar que Deus está tentando incitar-nos a praticar aquilo que é justo, porque se nós temos compatriotas, se nós temos pessoas que fazem parte da mesma raça do que nós, se nós temos pessoas que fazem parte da mesma fé, nós temos compromissos com eles. E por detrás disso tudo está a devoção ao Senhor. O andar humildemente é o impulso vertical, é aí que é interessante. Deus, na sua palavra, não trabalha simplesmente com caridade como se fosse um ato que qualquer um pode fazer. Ele fala que você tem que ter compromisso com o Senhor para você entender o porquê que você faz o que você faz. Eu vou trabalhar isso um pouquinho mais hoje, no decorrer dessa mensagem, tá? O fundamento vertical, a sua relação com Deus, é o que deve impulsionar você à prática da justiça social. E eu estou falando de justiça social, eu quero que você entenda uma coisa. Por quê? Para nós não dicotomizarmos nossa vida ética individual com o nosso compromisso com outros. Porque às vezes a gente faz assim, sabe, individualmente sou a pessoa correta, sabe? Eu faço aquilo que é certo, eu pago o que eu tenho que pagar, eu sou uma pessoa... A gente pensa muito no individual e menos no social, naquilo que engloba outras pessoas, pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero que você entenda que o foco de Miqueias está em fazer justiça social, que é praticar a justiça, motivado por duas coisas: amor ao próximo, amar a misericórdia, amor a Deus, andar humildemente perante o Senhor. Você pratica a justiça porque você tem as duas motivações necessárias para isso: amor ao próximo e amor a Deus. É por isso que o amor a Deus e o amor ao próximo precisam ser buscados como a coisa mais importante na nossa vida, porque ela nos impulsiona a fazer o que convém ao próximo. Temos que aprender como os dois grandes mandamentos nos motivam a praticar a justiça, não só individual, mas principalmente na esfera social. Foi o que eu acabei de dizer. Nós não estamos aqui simplesmente preocupados na sua vida, você e Deus. Isso é importante, mas isso, separado do seu contato com outros e do socorro dos desfavorecidos, não combina. Essa é uma ética estranha, é uma ética defeituosa. Mostra que você continua egocêntrico, religiosamente egocêntrico. Por que fazer justiça social? Vamos pensar em algumas razões colocadas na Escritura que combinam com isso. E eu quero colocar aqui pelo menos 3 razões que vão desde o dever e alcançam até o âmbito motivacional. Por que eu estou falando do âmbito motivacional? Pelo seguinte, no domingo passado eu falei algumas coisas e alguns de vocês vieram conversar comigo. E eu senti assim que naqueles de vocês que estavam atentos, desejosos de se alimentar, foi uma pancada o que eu falei no domingo passado. Mas não basta ser uma pancada, sabe por quê? Senso de culpa não muda você. Isso é uma coisa curiosa. Você sai com aquele senso de culpa, mas nós temos uma habilidade tão grande de trabalhar esse senso de culpa e de fugir dele rapidinho e de não fazer o que temos que fazer. Então nós temos que ir além disso e encontrar outro motivo por detrás de nossos atos de justiça. Eu quero que você pense nisso hoje. Primeira razão: porque fazer justiça social reflete o caráter de Deus. No finalzinho de Miqueias, um dos textos mais bonitos do profeta, fala que Deus manifesta misericórdia para com os homens. Lá em Miqueias 7, versos 18 e verso 20, é a mesma palavra que aparece no nosso texto-chave. Ele fala que ele é misericordioso, ele ama a fidelidade e mostrar isso para com os homens. Então, é importante que a gente entenda que se Deus tem essa misericórdia, então eu também tenho que demonstrá-la, porque eu sou filho dele.
Nós lemos um texto na liturgia, que é o Salmo 146, que mostra que Deus cuida de muitos desfavorecidos. Lá cita vários exemplos de pessoas desfavorecidas que são socorridas por Ele. Então Ele é preocupado com ele. Se Deus é preocupado, eu tenho que ser, porque eu tenho que refletir o caráter dEle. Se Ele é meu Pai, eu tenho que ser parecido com o meu Pai. E se o meu Pai socorre quem precisa, eu preciso socorrer quem precisa. Essa é a primeira razão. Segunda razão, e essa vai em outra direção. Porque nós temos, fazer justiça social honra a imagem de Deus no homem. Isso aqui é importante você lembrar. Presta atenção. Todo ser humano, independente da sua fé, da sua religião, tem características que o fazem distintos de todo e qualquer ser criado. Nós temos espiritualidade, isto é, capacidade de prestar culto, raciocínio, criatividade, moralidade, estética, domínio. Essas características todas, esse pacote, nenhum outro ser criado tem. Nenhum outro. Se nós temos então essas características, elas refletem algumas coisas de Deus e fazem com que nossa vida seja considerada especialmente preciosa. É por isso que logo no comecinho de Gênesis, lá na história do dilúvio de Noé, você conhece essa história, logo depois do dilúvio, Deus recomeça a vida da humanidade com a família de Noé. Deus estabelece que aquele que tirar uma vida humana pagará com a sua própria vida. E aí o texto dá a razão, fala, porque o Senhor fez o homem à sua imagem. Vida humana é coisa muito séria. Não se tira a vida humana e se leva numa flauta perante o Senhor. Deus cobra a própria vida de quem tirou a vida humana. E isso que é refletido lá em Tiago capítulo 3, quando fala assim, como é que você pode com a mesma língua bendizer a Deus e amaldiçoar os homens que foram feitos à semelhança de Deus? Então, a ideia de imagem e semelhança de Deus no homem é a razão pela qual a gente tem que tratar as pessoas independente da sua classe social, da sua raça, da sua procedência. A dignidade das pessoas não está no que fazem ou no que têm, mas no que elas são. É interessante isso. Seja o homem mais bem sucedido ou aquele mendigo maltrapilho, os dois possuem a mesma imagem. Ambos perante o Senhor têm a mesma dignidade. Nossa sociedade não enxerga como Deus. Nossa sociedade não enxerga como nosso Deus enxerga. Nossos recursos não são nossos, isso que é importante entender. Por que fazer justiça social? Porque o que Deus me deu, Ele me deu para que eu exercesse domínio sobre a terra. Então eu tenho que fazer bom uso do que é meu, porque não é meu, é dele. Então se é dele, então eu tenho que repartir com os que são imagem dele. Somos apenas mordomos àqueles que são imagem de Deus. É por isso que nós temos que fazer aquilo que é justo. Terceira razão. Porque expressa o Evangelho de Deus aos homens. Isso aqui é importante, vai entrar no âmbito da motivação mais do que os dois. Compreensão da graça direciona para a prática da justiça. Mais do que obrigação, precisamos de força impulsionadora em nosso interior, que é o Evangelho. Isso aqui é importante, deixa eu explicar. Você não pode ter simplesmente o senso de dever. Isso não basta, a culpa que eu falei. Você precisa de algo no seu interior. Você já chegou em momentos da sua vida em que você está enfrentando alguma luta e você diz assim, por que eu não consigo, Heber, fazer o que eu tenho que fazer? Você sabe que você tem que fazer, você não consegue. Porque nós carecemos de mais do que simplesmente a informação para fazer o que a gente tem que fazer. A gente carece da força dinâmica no nosso interior que nos motiva a fazer isso. E Deus nos dá dessa força. Ela é chamada de Evangelho. Boa notícia. A boa notícia é que Deus nos comove a fazer baseado naquilo que Ele faz conosco. Presta atenção, eu não vou falar de fazer caridade para quem não conhece o amor de Deus. Eu estou falando de gente que primeiro conhece o amor de Deus e depois age de maneira correspondente. Tem dois textos que eu coloquei ali de Deuteronômio que mostram que no Antigo Testamento Deus fazia assim, ó: cuide do órfão, da viúva, do estrangeiro, porque lembra, você também foi estrangeiro no Egito. Eu livrei você de lá. Você também estava sem cuidados.
Cuide do pobre e do necessitado, porque você também não tinha nada, e eu tirei riqueza dos egípcios para você ter. Quer dizer, Deus frequentemente conta a história deles, povo de Israel, saindo do Egito, como impulso para dizer, então faça igual. Faça igual. Porque você também estava em estado de miséria. É importante você entender isso. Eu contei na semana passada o exemplo do pastor Paul Washer, mas eu quero contar a mesma coisa de uma outra forma. Quando a gente enxerga alguma pessoa extremamente carente nas ruas, nós devíamos entender que aquela pessoa é reflexo de quem nós somos. Agora é difícil enxergar assim, porque você não gosta de se ver assim no espelho. Mas biblicamente, Deus exalta os pobres de espírito. Na Bíblia significa os mendigos, os que não têm nada, os que são maltrapilhos. Quando você enxerga alguma pessoa extremamente carente, nós não deveríamos ter senso de superioridade. E eu quero que a gente pense nisso. Quem foi alvo da graça precisa agir graciosamente para com desfavorecidos, mesmo que tenham culpa por estarem nessa situação. E aqui vai algo que mexe conosco. Porque às vezes a gente diz assim, pastor, mas ele está nessa situação porque olha o que ele fez com os recursos dele. Ele encheu a cara. Ele entrou no uso de drogas. Ele largou a esposa, ele foi infiel. Então nós colocamos culpa e achamos então uma forma de não ajudá-lo. Aí você esquece de agir graciosamente, porque Deus fez exatamente isso com você. Quando Deus alcança um pecador, Ele não alcança gente bonitinha, que se veste assim, ó. Não. Ele alcança gente maltrapilha. Então a graça de Deus deveria levar-nos a socorrer, inclusive, aqueles que têm culpa por estarem nessa situação. E eu, lendo sobre esse assunto, levantei 3 objeções comuns que nós fazemos, até para nos justificar em não socorrer os necessitados. Presta atenção, porque em algum momento da sua vida você usou uma delas. Primeira, eles são necessitados, mas também não é ao extremo, né? Eles têm celular, têm televisão. Já não usou isso? Às vezes a gente fala assim, tem que ajudar, mas eles não estão tão mal assim. Não estão tão mal assim também. Não estão morrendo de fome. Outra objeção. Olha, eu até ajudaria se estivesse sobrando, mas eu tenho que suprir as minhas necessidades, a minha família primeiro. E a terceira. Mas olha, é difícil ajudar uma pessoa assim, mau caráter, ingrato. Uma pessoa que está nessa situação porque foi culpa dele. 3 objeções muito comuns. E eu aprendi com um pregador de 300 anos atrás como é que a gente responde a essas objeções. Olha as respostas de um pregador chamado Jonathan Edwards. Ele falou assim, primeiro, se você e eu temos que amar o próximo como a nós mesmos, então isso requer que você auxilie antes da pessoa estar no extremo. Ela não precisa de estar no extremo da miséria para você socorrê-la. Você não tem que amar como você mesmo? Então por que ela não pode ter o que você tem? Você raramente pensa assim, porque você dá do que sobra. Mas você tem que amar o próximo como a si mesmo. Você não socorre só quando ela está em situação extrema. Eu não tenho nada sobrando, eu preciso suprir minhas necessidades. A resposta do Jonathan Edwards. Amor verdadeiro envolve risco e sacrifício. Isso é carregar os fardos uns dos outros. Se você não tem sacrifício nenhum, se faz igual aqueles ricos na parábola da viúva pobre, a viúva que dá as 2 moedinhas. Jesus está contando aquela, na verdade está narrando aquela história, né? Quando os ricos vêm e derramam dos sacos de dinheiro, mas aquilo é sobra. Aquilo é sobra. Aquele texto da Escritura. E por último, ele é mau caráter, ingrato, e sua miséria é sua própria culpa. Nós também éramos assim. E Cristo se entregou por nós. Então, não tem qualquer desculpa diante das necessidades dos outros. Eu quero, antes de encerrar, mostrar rapidamente o que o Antigo e o Novo Testamento, como tinham exemplos do cuidado de Deus para com necessitados. Veja só. Vou dar alguns exemplos, rápidos, sem trabalhá-los. Olha as lições que a gente pode tirar da lei civil em Israel. Em Israel tinham leis assim,
Ano de remissão, perdoavam dívidas. A cada 7 anos você tinha a dívida de uma pessoa contigo perdoada. Então, naquela época, quando você não tinha como pagar uma dívida, você se tornava servo daquela pessoa. Você era escravo. A cada 7 anos você libertava ele, dizia, você não me deve mais nada, vai começar a sua vida, fica tranquilo. Mesmo que o valor dele fosse um montante enorme. E ano de jubileu, a cada 7 anos, 7 vezes 7 anos, que eram cada 49 anos, tinha então o ano de jubileu. E o ano de jubileu, as terras perdidas retornavam às famílias de origem. Se você tinha se enriquecido e comprado dessa família, você devolvia tudo para eles recomeçarem. Isso era a ordem de Deus. A cada 50 anos, toda a família recomeçava para que não tivesse família totalmente carente. Escravos, quando libertados, deveriam ser auxiliados financeiramente a recomeçar. Quando Deus ordena que o escravo seja libertado, Ele não fala assim, você está livre para ir. Que é o que a abolição da escravatura fez no Brasil. Você está livre. Tinha escravo que não queria ir, porque não tinha o que fazer, ninguém contratava negro, ia fazer o quê? Não, a Bíblia é muito mais sábia do que os abolicionistas do século XIX. Ela diz assim, quando você libertar o escravo, não deixe ele sair de mãos vazias. Aí fala de como o Senhor dá do seu recurso para que ele comece a vida. Lavouras não deveriam ser colhidas por completo para que os pobres pudessem obter o seu próprio sustento. Quando eles colhiam, eles não podiam colher os cantos. Por quê? Porque os pobres tinham que ser beneficiados com os agricultores. Mas aqui que está algo interessante. Os agricultores não colhiam e iam lá e davam na mão do pobre. O pobre tinha que colher o que é seu. Por quê? Porque Deus não queria que ele vivesse de esmola, mas vivesse de trabalho. Fruto do seu trabalho, mas de trabalho. Julgamentos deveriam ser imparciais, não levando em conta o status social do acusado. Você não podia julgar de maneira diferente quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Esses são alguns exemplos de leis que procuravam justiça em Israel. Agora, isso não é coisa só do Antigo Testamento. Citei só algumas do Novo Testamento, olha só. Jesus fala que nós temos que cuidar materialmente dos pequeninos. Se você faz algo como dar um copo d'água, ou trazer um agasalho, ou socorrer quem está cativo, você está fazendo a mim, Jesus falou. E quando você fizer isso, faça em segredo. Não deixe a mão direita saber o que a mão esquerda fez. Em outras palavras, não conte para os outros, não saia fazendo alarde dos seus atos de justiça. Fazer ao bem principalmente aos da fé, Paulo fala aos Gálatas, mas também aos de fora. Ele fala de fazer aos de fora, principalmente aos da fé, mas também aos de fora. Na verdade, isso espantou imperadores romanos no decorrer do início da história da igreja. Alguns imperadores se espantaram de ver como os crentes socorriam não só os seus, mas até os de fora em tempo de peste ou de calamidades. Tanto os da igreja quanto os estrangeiros deveriam ser socorridos. Lucas 10 é a parábola do bom samaritano. Presta atenção, por que ela é fantástica e ela é tão conhecida no nosso meio? Às vezes a gente se esquece de entender que o samaritano é aquele que cruza a barreira de preconceito e socorre um judeu que o odeia. A ideia é que nós não escolhemos a quem amar. Sabe por quê? Nem Jesus escolheu os que amavam a Ele. Jesus é o verdadeiro samaritano que cruzou a barreira de preconceito e ódio para socorrer os que Ele queria salvar. E é por isso que nós fazemos o mesmo. Expressar amor com boas obras, não só de boca. Em João fala, não ame o seu irmão só dizendo, meu irmão, quando ele tem necessidades. Então, existe justiça social em toda a Escritura. E eu quero terminar apenas chamando você para algumas coisas. Como? E aqui daria um outro sermão, e eu não vou fazer outro sermão só sobre isso. Mas eu quero que a gente pense em uma coisa. Como fazer justiça social? Sem perder a prioridade missionária, nossa igreja, ela tem um alvo principal, que é fazer discípulos. Algo que nenhuma outra instituição, ONG vai fazer. Nenhuma associação. Nós temos que focar nisso, esse é o nosso objetivo primário. Sem perder a nossa prioridade, precisamos aprender como nos envolver. Eu não posso simplesmente dizer, não, a igreja não cuida disso, que a igreja faz discípulos. E fazer discípulos é pregar para as almas deles. Os corpos deixam que os assistentes sociais, os médicos e outros cuidem. Não é assim. Por isso eu queria trazer uma trajetória inicial. E nós, como presbíteros no conselho, já conversamos um pouco sobre isso. E eu queria que você pensasse nisso.
Presta atenção. Eu vou ler e depois eu vou explicar. A igreja institucional deve preparar pessoas que se tornarão a igreja orgânica. Isto é, cristãos praticando individualmente o serviço aos pobres e marginalizados. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu não estou pregando essas coisas para que você saia daqui dizendo, presbíteros, faça favor de botar uma verba bem gorda, porque o pastor falou, bem gorda aí para tudo quanto é agência que cuida de pessoas desfavorecidas. A nossa intenção primária é motivar você a fazer alguma coisa, inclusive fora da igreja. Principalmente fora da igreja. Eu não quero que você seja envolvido em socorro dos outros só quando o pastor fala assim, meus irmãos, domingo que vem nós vamos fazer tal coisa, quem se dispõe? Entendeu? Eu quero que você seja igreja onde você estiver inserido. Porque a igreja orgânica, viva, é aquela que aprende da igreja institucional, que somos nós aqui, como é que se vive em todo lugar, socorrendo os necessitados. Nós, como igreja institucional, devemos nos preocupar com isso, mas não a ponto de perdermos o alvo. Nós temos que ensinar vocês a fazerem isso independente da verba que esteja saindo da junta diaconal, de quem quer que seja. Eu quero que a gente aprenda isso como alvo de vida. Como algo que nós temos que fazer como planejamento de vida. Maridos, presta atenção nisso aqui. Estamos começando um novo ano. Estamos na primeira semana de um novo ano. Você devia aprender a planejar essas coisas. E eu vou terminar meu último slide. O seguinte. Culpado ou responsável? Eu não quero que você saia daqui com um senso de culpa. Eu falei isso e repito. Minha intenção não era produzir culpa em você pelo que você tem. Então você começa a falar assim, meu Deus do céu, olha para minha casa. Olha para o meu armário, para a minha garagem, para isso, para aquilo. Olha as viagens que eu fiz. A minha intenção não é produzir culpa em você pelo que você tem. Primeiro, por que não? Porque não funciona, eu falei que não funciona. E porque graças a Deus Ele te perdoa, mesmo com a sua ganância, e com a minha ganância, e com a minha idolatria. Mas o que eu quero que Deus produza em nós hoje? Que o Evangelho nos impulsione a fazer o que nós devemos fazer, mas ir além do que devemos fazer, para fazer o que nós podemos fazer. Presta atenção. Meu desejo é que, motivado pelo Evangelho, você não deixe que o seu dinheiro saia do seu bolso tão facilmente no gasto em divertimento, férias e restaurantes, e com tanta dificuldade no gasto com os carentes. Meu desejo é que você seja motivado pela mensagem de Jesus Cristo a ter menos liberalidade consigo e mais liberalidade com outros. Eu sei que você gosta das coisas boas dessa vida, eu também. Amo, muitas vezes demais. Mas eu gostaria que nesse início de ano a gente pensasse bem a esse respeito. Ser menos liberal com os nossos divertimentos, nossas férias, nossos passeios, nossos prazeres. E menos rígido com o auxílio de outros. Isso é justo. Isso reflete o caráter de Deus, honra a imagem de Deus no homem e expressa o Evangelho a eles. Eu vou orar para que você e eu aprendamos a fazer isso. Feche os seus olhos. Senhor de toda graça, fomos remidos por Ti. E por isso nós precisamos aprender a expressar essa redenção de forma prática, inclusive. Não só falando do Evangelho que salva vidas da condenação, mas do Evangelho que ama o próximo como a si mesmo. Nós fomos alvos do Teu amor quando éramos pecadores. Queremos expressar esse amor para com pessoas que estão na situação carente, inclusive por sua própria culpa. Senhor, isso não é fácil. Mas nós pedimos que o Evangelho vá moldando o nosso interior e seja a força impulsionadora da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos. Faze-nos amar não só de boca, mas de fato e de verdade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.